O Mahabharata, de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Draupadi Aranaparva. Capítulo 269. Draupadi libertada em luta. Jayadratha foge. Vaisampayana disse. Enquanto isso, o rei de Sindhu estava dando ordens para aqueles príncipes, dizendo: parem, lancem, marchem rápido, e semelhantes. E ao verem Bhima, Arjuna e os irmãos gêmeos com Yudhishthira, os soldados deram um grito alto no campo de batalha. E os guerreiros das tribos Sivi, Salvira e Sindhu, a visão daqueles heróis poderosos parecidos com tigres ferozes, perderam o ânimo. E Bhimazena, armado com uma massa totalmente de ferro saíquia e ornada com relevos de ouro, avançou em direção ao monarca Sendava fadado à morte. Mas Kotikakya, cercando Vrikudara rapidamente com um agrupamento de quadrigários poderosos, se interpôs no meio e separou os combatentes. E Bhima, embora atacado por inúmeras lanças e clavas e setas de ferro arremessadas nele pelos braços fortes de heróis hostis, não vacilou nem por um momento. Por outro lado, ele matou, com sua massa, um elefante com seu guia e 14 soldados da infantaria lutando na frente do carro de Jayadratha. E Arjuna também, desejoso de capturar o rei Salvira, matou 500 montanheses corajosos lutando na vanguarda do exército Sindhu. E naquele confronto, o próprio rei matou em um piscar de olhos 100 dos melhores guerreiros dos Salviras. E Nakula também, com espada na mão, saltando de sua carruagem, espalhou em um momento, como um semeador semeando sementes, as cabeças dos combatentes que lutavam na retaguarda. E Sahadeva de sua carruagem começou a derrubar com suas flechas de ferro muitos guerreiros que lutavam sobre elefantes, como aves caídas dos galhos de uma árvore. Então o rei dos Trikartas, com arco na mão, descendo da sua grande carruagem, matou os 4 corcéis do rei com sua massa. Mas o filho de Kunti, o rei Yudhishthira o justo, vendo o inimigo chegar tão perto, e lutando a pé, perfurou seu peito com uma flecha em forma de meia-lua. E aquele herói, assim ferido no peito, começou a vomitar sangue e caiu sobre a terra perto do filho de Prita, como uma árvore arrancada. E o rei Yudhishthira o justo, cujos corcéis tinham sido mortos, aproveitando aquela oportunidade, desceu com Indrazena de sua carruagem e subiu na de Sahadeva. E os 2 guerreiros, Kshemakara e Mamuksha, escolhendo Nakula, começaram a despejar sobre ele de ambos os lados uma perfeita chuva de setas de gume afiado. O filho de Madri, no entanto, conseguiu matar, com um par de flechas compridas, ambos aqueles guerreiros que vinha despejando sobre ele uma chuva de flechas como nuvens na estação chuvosa. Surata, o rei dos Trikartas, bem versado na condução de elefantes, se aproximando da frente da carruagem de Nakula a fez ser arrastada pelo elefante que ele montava. Mas Nakula, pouco intimidado por isso, pulou da carruagem, e assegurando um ponto de vantagem permaneceu com escudo e espada na mão, imóvel como uma colina. Nisso Surata, desejando matar Nakula imediatamente, incitou em direção a ele o seu elefante enorme e enfurecido com tromba erguida. Mas quando o animal se aproximou Nakula com sua espada cortou de sua cabeça ambos, tromba e presas. E aquele elefante vestido em armadura, proferido um rugido terrível, caiu de cabeça sobre o solo, esmagando seus passageiros pela queda. E tendo realizado essa façanha audaz o heróico filho de Madri, subindo no carro de Bhimazena, obteve um breve descanso. E Bhima também, vendo o príncipe Kotikakya avançar para o confronto, cortou a cabeça de seu quadrigário com uma flecha de ferradura. Aquele príncipe nem percebeu que seu motorista tinha sido morto por seu adversário de braços fortes, e seus cavalos, não mais controlados por um guia, correram para todos os lados no campo de batalha em todas as direções. E vendo aquele príncipe sem condutor virar as costas, aquele principal dos batedores, Bhima o filho de Pandu, foi até ele e o matou com um dardo farpado.
E Dhananjaya também cortou com suas flechas afiadas em forma de meia-lua as cabeças, assim como os arcos de todos os 12 heróis Salvira. E o grande guerreiro matou em batalha, com flechas, os líderes dos Ikshvakos e das hostes de civis e Trigartas e Sendavas. E muitíssimos elefantes com seus emblemas, e carruagens com estandartes, eram vistos caírem pela mão de Arjuna. E cabeças sem troncos, e troncos sem cabeças, jaziam cobrindo todo o campo de batalha. E cães, e garças e corvos, e gralhas, e falcões, e chacais e urubus se banquetearam com a carne e o sangue dos guerreiros mortos naquele campo. E quando Jayadratha, o rei de Sindhu, viu que seus guerreiros estavam mortos, ele ficou apavorado e ansioso para fugir, deixando Krishna para trás. E naquela confusão geral o canalha, descendo Draupadi lá, fugiu por sua vida, seguindo o mesmo caminho da floresta pelo qual ele tinha vindo. E o rei Yudhishthira o justo, vendo Draupadi com Dauna andando à frente, a fez ser colocada sob uma carruagem pelo heróico Sahadeva, o filho de Madri. E quando Jayadratha tinha fugido, Bhima começou a matar em grande quantidade com suas flechas de ferro aqueles de seus seguidores que estavam fugindo, abatendo cada soldado de cavalaria depois de nomeá-lo. Mas Arjuna, percebendo que Jayadratha tinha fugido, exortou seu irmão a se abster de massacrar o resto da hoste Sendava. E Arjuna disse: eu não encontro no campo de batalha Jayadratha, por cujo erro somente nós passamos por este infortúnio amargo. Procura-o primeiro, e que o êxito coroe o teu esforço. De que serve massacrar esses soldados de cavalaria? Porque tu estás empenhado nessa atividade não proveitosa. Vaisampayana continuou. Vimazena, assim exortado por Arjuna de grande sabedoria, virando-se para Yudhishthira, respondeu, dizendo: como muitos dos guerreiros do inimigo foram mortos e como eles estão fugindo em todas as direções, ó rei, agora volta para casa, levando contigo Draupadi e os irmãos gêmeos e Dauna de grande alma, e consola a princesa depois de voltar para o nosso retiro. Aquele tolo rei de Sindhu eu não deixarei em paz enquanto ele viver, mesmo que ele ache um abrigo nas regiões internas ou seja apoiado pelo próprio Indra. E Yudhishthira respondeu, dizendo: ó tu de braços poderosos, lembrando-te de nossa irmã do Sala e da célebre Gandhari, tu não deves matar o rei de Sindhu, embora ele seja tão perverso. Vaisampayana continuou. Ouvindo essas palavras, Draupadi ficou imensamente agitada. E aquela senhora muito inteligente em sua agitação, disse para seus dois maridos Bhima e Arjuna, com indignação misturada com modéstia: se vocês se importam em fazer o que é agradável para mim, vocês devem matar aquele canalha vil e desprezível, aquele pecaminoso, tolo, ínfame e indesprazível chefe do clã Sendava. Aquele inimigo que leva embora à força uma esposa, e aquele que rouba um reino, nunca deve ser perdoado no campo de batalha, mesmo que ele suplique por piedade. Assim admoestados, aqueles dois guerreiros corajosos partiram à procura do chefe Sendava. E o rei, levando Krishna com ele, voltou para casa, acompanhado por seu conselheiro espiritual. E ao entrar no eremitério ele descobriu que ele estava coberto com assentos para os ascetas e apinhado com seus discípulos e honrado com a presença de Markandeya e outros brahmanes. E enquanto aqueles brahmanes estavam lamentando gravemente a sina de Draupadi, Yudhishthira, dotado de grande sabedoria, se juntou à sua companhia, com seus irmãos. E vendo o rei retornar dessa maneira depois de ter derrotado as hostes Sendava e Salvira e recuperado Draupadi, todos eles se rejubilaram com alegria. E o rei tomou seu lugar em seu meio. E a excelente princesa Krishna entrou no eremitério com os dois irmãos. Enquanto isso, Bhima e Arjuna, sabendo que o inimigo estava a 2 milhas completas à frente deles, incitaram seus cavalos a grande velocidade em perseguição a ele. E o poderoso Arjuna realizou um ato estupendo, matando o cavalo de Jayadratha, embora eles estivessem 2 milhas inteiras à frente deles.
armado com armas celestes e não intimidado por dificuldades, ele realizou essa façanha difícil com setas inspiradas com mantras. E então os dois guerreiros, Bhima e Arjuna, avançaram em direção ao rei apavorado de Sindhu, cujos cavalos tinham sido mortos e que estava sozinho e com a mente desorientada. E o último estava imensamente aflito ao ver seus corcéis mortos. E vendo Dhananjaya fazer esse ato arrojado, e atento em fugir, ele seguiu o mesmo caminho florestal pelo qual ele tinha vindo. E Falguna, vendo o chefe se andava tão ativo em seu pavor, o alcançou e dirigiu-se a ele dizendo: possuidor de tão pouca virilidade, como tu podes ousar tomar uma senhora pela força? Volta, ó príncipe, não é adequado que tu fujas. Como tu podes agir assim, deixando os teus seguidores no meio dos teus inimigos? Embora abordado pelos filhos de Pritha dessa maneira, o monarca de Sindhu nenhuma vez se voltou. E então, ordenando-lhe o que ele escolheu, o poderoso Bhima o alcançou em um instante, mas o gentil Arjuna rogou-lhe para não matar aquele canalha. Jayadratha Vimokshana Partha. Capítulo 270. Jayadratha capturado e desonrado. Libertado. Vaisampayana disse: Jayadratha, fugindo pela vida ao ver aqueles dois irmãos com armas erguidas, estava extremamente aflito e correu com velocidade e frieza. Mas o poderoso e indignado Bhimazena, descendo de sua carruagem, correu atrás dele que fugia desse modo, e agarrou-o pelo cabelo de sua cabeça. E segurando-o alto no ar, Bhima o jogou ao chão com violência. E, agarrando o príncipe pela cabeça, ele bateu nele. E quando o canalha recuperou a consciência, ele gemeu alto e quis se levantar. Mas aquele herói dotado de braços fortes chutou-o na cabeça. E Bhima pressionou-o no peito com seus joelhos, assim como com seus punhos. E o príncipe, assim espancado, logo ficou inconsciente. Então Falguna dissuadiu o colérico Bhimazena de infligir mais castigo ao príncipe, por lembrá-lo do que Yudhishthira tinha dito em relação à sua irmã Dusala. Mas Bhima respondeu, dizendo: este canalha pecaminoso fez uma injúria cruel para Krishna, que nunca pode tolerar tal tratamento. Ele, portanto, merece morrer por meio de mãos. Mas o que eu posso fazer? O rei está sempre transbordando de piedade, e tu, também, estás constantemente pondo obstáculos em meu caminho por um infantil senso de virtude. Dizendo essas palavras, Vrikudara, com sua seta de forma de meia-lua, raspou o cabelo da cabeça do príncipe, levantando 5 tufos em 5 lugares. Jayadratha não proferiu nenhuma palavra a isso. Então Vrikudara, se dirigindo ao inimigo, disse: se tu desejas viver, escuta-me, ó tolo. Eu te direi os meios de realizar teu desejo. Em assembleias públicas e em cortes abertas tu deves dizer: eu sou o escravo dos Pandavas. Só sob essa condição eu te perdoarei tua vida. Esta é a regra costumeira de conquista no campo de batalha. Assim abordado e tratado, o rei Jayadratha disse ao guerreiro poderoso e feroz que sempre parecia terrível: que assim seja. E ele estava tremendo, insensível e sujo de poeira. Então Arjuna e Vrikudara, prendendo com correntes, o empurraram para uma carruagem. E Bhima, ele mesmo subindo naquela carruagem, e acompanhado por Arjuna, dirigiu para o eremitério. E se aproximando de Yudhishthira sentado lá, ele colocou o Jayadratha naquela condição perante o rei. E o rei, sorrindo, lhe disse para pôr o príncipe Sindhu em liberdade. Então Bhima disse para o rei: dize para Draupadi que este canalha se tornou o escravo dos Pandavas. Então o seu irmão mais velho disse a ele carinhosamente: se tu tens algum respeito por nós, põe este infeliz em liberdade. E Draupadi também, lendo a mente do rei, disse: perdoa-o. Ele se tornou um escravo do rei e tu também o desfiguraste por deixares 5 tufos de cabelo sobre sua cabeça. Então aquele príncipe abatido, tendo obtido a sua liberdade, se aproximou do rei Yudhishthira e se curvou a ele. E vendo aqueles munis lá, ele o saudou também.
Então o rei Yudhishthira de bom coração, o filho de Dharma, vendo Jayadratha naquela condição, quase escorado por Arjuna, disse para ele: Tu és um homem livre agora, eu te liberto. Agora vai embora e cuida de não fazer coisa semelhante outra vez, que vergonha para ti. Tu pretendeste tomar uma senhora pela violência, mesmo que tu sejas tão vil e impotente. Que o outro patife além de ti pensaria em agir dessa maneira? Então aquele rei principal da linhagem Bharata olhou com pena para aquele perpetrador de atos pecaminosos, e acreditando que ele tinha perdido a razão, disse: Que o teu coração cresça em virtude. Nunca fixes o teu coração novamente em atos imorais. Tu podes ir em paz agora com teus quadrigários, cavalaria e infantaria. Assim tratado por Yudhishthira, o príncipe, ó Bharata, foi dominado pela vergonha, e baixando a cabeça ele silenciosamente e tristemente seguiu seu caminho para o local onde o Ganges desemboca nas planícies. E implorando a proteção do Deus de Três Olhos, o consorte de Uma, ele fez penitência severa naquele local. E o Deus de Três Olhos, satisfeito com suas austeridades, se dignou a aceitar suas oferendas em pessoa. E ele também lhe concedeu uma bênção. Ouve, ó monarca, como o príncipe recebeu aquele benefício. Jayadratha, dirigindo-se àquele Deus, pediu a bênção, que eu seja capaz de derrotar em batalha todos os 5 filhos de Pandu em suas carruagens. O Deus, no entanto, disse a ele: Isso não pode ser. E Maesvara disse: Ninguém pode matá-los ou vencê-los em batalha. Exceto Arjuna, no entanto, tu serás capaz somente de controlá-los uma vez no campo de batalha. O heróico Arjuna, com armas poderosas, é o Deus encarnado chamado Nara. Ele praticou austeridades antigamente na floresta Vadari. O Deus Narayana é seu amigo. Portanto, ele é invencível para os próprios deuses. Eu mesmo dei a ele a arma celeste, chamada Pasupata. Dos regentes também de todos os 10 pontos cardeais, ele obteve o raio e outras armas poderosas. E o grande Deus Vishnu, que é o Espírito Infinito, o Senhor preceptor de todos os deuses, é o Ser Supremo sem atributos, e a alma do universo, e existe permeando a criação inteira. No término de um ciclo de eras, assumindo a forma do fogo que a tudo consome, ele consumiu o universo inteiro com montanhas e mares e ilhas e colinas e bosques e florestas. E depois da destruição do mundo Naga também nas regiões subterrâneas da mesma maneira, vastas massas de nuvens de muitas cores e de estrondo alto, com faixas de relâmpagos, se espalhando pelo firmamento inteiro, apareceram no alto. Então derramando água em torrentes espessas como eixos de carros, e enchendo o espaço em todos os lugares, elas extinguiram aquele fogo todo devorador. Quando no fim de 4.000 yugas a terra dessa maneira ficou inundada com água, como um vasto oceano, e todas as criaturas móveis estavam silenciosas na morte, e o sol e a lua e os ventos estavam todos destruídos, e o universo estava desprovido de planetas e estrelas, o Ser Supremo chamado Narayana, incognoscível pelos sentidos, adornado com 1000 cabeças e tantos olhos e pernas, ficou desejoso de descansar. E a serpente Sersha, parecendo terrível com seus 1000 capelos, e brilhando com o esplendor de 10.000 sóis, e branca como a flor kunda ou a lua ou um colar de pérolas, ou o lótus branco, ou leite, ou as fibras de um caule de lótus, serviu como sua concha. E aquele Deus adorável e onipotente dormiu dessa maneira no leito do oceano, envolvendo todo o espaço com escuridão noturna. E quando a sua faculdade criativa foi estimulada, ele despertou e encontrou o universo despojado de tudo. Em relação a isso, o sloka seguinte é recitado a respeito do significado de Narayana. A água foi criada pelo Rishi Nara, e ela formava o seu corpo, portanto nós a ouvimos chamada de Nara. E porque ela formou seu Ayana, lugar de descanso, portanto ele é conhecido como Narayana. Logo que aquele ser eterno se empenhou em meditação para a recriação do universo, uma flor de lótus instantaneamente veio à existência de seu umbigo, e o Brahma de 4 faces saiu daquele lótus do umbigo.
E então o avô de todas as criaturas, sentando-se sobre aquela flor e descobrindo que o universo inteiro era um espaço vazio, criou a sua própria semelhança, e por sua vontade, os 9 grandes rishis, Maharishi e outros. E esses por sua vez, observando a mesma coisa, completaram a criação, por criarem yakshas, rakshas, pisachas, répteis, homens, e todas as criaturas móveis e imóveis. O Espírito Supremo tem 3 condições. Na forma de Brahma ele é o Criador, e na forma de Vishnu ele é o Preservador, e em sua forma de Rudra ele é o Destruidor do Universo. Ó rei de Sindhu, tu não ouviste sobre as realizações extraordinárias de Vishnu, descritas para ti pelos Munis e os Brahmanes versados nos Vedas? Quando o mundo estava assim reduzido a um mar vasto de água, somente com os céus acima, o Senhor, como um pirilampo à noite durante a estação chuvosa, se movimentou para lá e para cá à procura de solo estável, com a intenção de restaurar sua criação, e ficou desejoso de erguer a terra submersa em água. Qual forma eu tomarei para resgatar a terra desta inundação? Assim pensando e contemplando com discernimento divino, ele considerou a forma de um javali selvagem afeiçoado a se divertir em água. E assumindo a forma de um javali sacrificial brilhante com refulgência e animado com os Vedas e de 10 yojanas de comprimento, com presas pontudas e cor como a das nuvens escuras, e com um corpo enorme como uma montanha, e rugindo como um aglomerado de nuvens, o Senhor mergulhou nas águas e levantou a terra com uma de suas presas, e a repôs em sua própria esfera. Em outro tempo, o Senhor poderoso, assumindo uma forma esplêndida com um corpo metade leão, metade homem, e apertando as mãos, dirigiu-se à corte do soberano dos Daityas. Aquele progenitor dos Daityas, o filho de Diti, que era o inimigo dos deuses, vendo a forma peculiar do Senhor, irrompeu em cólera e seus olhos ficaram vermelhos de raiva. Hiranyakasipu, o filho guerreiro de Diti, o inimigo dos deuses, adornado com guirlandas e parecendo com massa de nuvens escuras, pegando seu tridente na mão e rugindo como as nuvens, avançou naquele ser meio leão meio homem. Então aquele rei poderoso das bestas selvagens, meio homem, meio leão, dando um salto no ar, imediatamente rasgou Daitya em 2 por meio de suas garras afiadas. E o Senhor adorável de olhos de lótus de grande refulgência, tendo assim matado o rei Daitya para o bem-estar de todas as criaturas, novamente tomou seu nascimento no útero de Aditi como filho de Kasyapa. E no término de 1000 anos ela deu à luz aquela concepção sobre-humana. E então nasceu aquele ser, da cor de nuvens carregadas de chuva com olhos brilhantes e estatura humana. Ele tinha o bastão do asceta e recipiente de água na mão, e era marcado com o emblema de um cacho de cabelo no peito. E aquele ser adorável usava madeixas emaranhadas e o fio sacrificial, e ele era corpulento e belo e resplandecente com brilho. E aquele ser, chegando ao cercado sacrificial de Vali, rei dos Danavas, entrou na assembleia sacrificial com a ajuda de Vrihaspati. E vendo aquele ser de corpo de anão, Vali ficou bem satisfeito e disse a ele: Eu estou contente em te ver, ó Brahmane. Dize o que é que tu queres de mim. Assim abordado por Vali, o deus anão respondeu com um sorriso, dizendo: Assim seja. Senhor dos Danavas, dá-me 3 passos de terra. E Vali concordou em dar o que aquele Brahmane de poder infinito tinha pedido. E enquanto media com seus passos o espaço que ele solicitava, Arya assumiu uma forma maravilhosa e extraordinária. E somente com 3 passos ele cobriu imediatamente este mundo ilimitável. E então aquele Deus eterno, Vishnu, o entregou para Indra. Essa história que acabou de ser narrada para ti é celebrada como a encarnação do anão. E dele todos os deuses tiveram o seu ser, e por causa dele o mundo é citado como sendo Vaishnava, ou permeado por Vishnu. E para a destruição dos maus e a conservação da religião, ele mesmo tomou o nascimento entre os homens na linhagem dos Yados. E o adorável Vishnu é chamado de Krishna. Essas, ó rei de Sindhu, são as realizações do Senhor a quem todos os mundos cultuam e a quem os eruditos descrevem como sem início e sem fim, não nascido e divino.
Eles o chamam de o inconquistável Krishna com a concha, o disco e a massa, e adornado com o emblema de um cacho de cabelo divino, vestido em mantos de seda de cor amarela, e o melhor daqueles versados na arte da guerra. Arjuna é protegido por Krishna, o possuidor desses atributos. Aquele ser glorioso e de olhos de lótus de poder infinito, aquele matador de heróis hostis, viajando na mesma carruagem que o filho de Prita, o protege. Ele é, portanto, invencível. Os próprios deuses não podem resistir ao seu poder, ainda menos pode alguém com atributos humanos vencer o filho de Prita em batalha. Portanto, ó rei, tu deves deixá-lo em paz. Tu, no entanto, serás capaz de vencer por um único dia somente o restante das tropas de Yudhishthira junto com teus inimigos, os 4 filhos de Pandu. Vaisampayana continuou. Tendo dito essas palavras, aquele príncipe, o adorável Ara de 3 olhos, o destruidor de todos os pecados, o consorte de Uma e senhor dos animais selvagens, o destruidor do sacrifício de Daksha, o matador de Tripura e aquele que arrancou os olhos de Bhaga, cercado por seus seguidores pigmeus e corcundas e terríveis de olhos pavorosos e orelhas e braços erguidos, desapareceu, ó o tigre entre reis, daquele lugar, com sua consorte Uma. E o perverso Jayadratha também voltou para casa, e os filhos de Pandu continuaram a morar na floresta de Kamyaka.